Muito bem, estamos começando o Desperta SL hoje, segunda-feira, 21 de agosto, 7 horas da manhã. Muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito obrigado a todo mundo que está por aí. Tudo bem com vocês? Passaram o final de semana bem? Eu vi que já tem uma galera no nosso chat comentando, chegando por aí. Por gentileza, quem chegar, dê bom dia para todo mundo, mantenha a civilidade, né? O nosso chat é sempre muito civilizado, né? Nunca vi ninguém... Já teve alguém enchendo muito o saco? Acho que não, né? Já, Pedro Falcão? Teve, né? Já. O Pedro Falcão é uma pessoa sensível. Qualquer coisa que vocês falam aí, ele fica preocupado. E daí eu vou lá e tiro foto e depois fico analisando, assim. Não. O que alguém quis dizer com isso? As pessoas essas pessoas são as pessoas, né? Gente, estamos ao vivo em todos os canais do ICL Notícias, também no canal do Eduardo Moreira, no canal do Leandro Demore, lá no YouTube, também em outras redes sociais, por aí vocês nos encontram em vários lugares, né? E também pela rede. Aliás, sexta-feira, muita gente, eu comentei aqui que a gente já estamos aí umas 3 semanas, né, transmitindo o programa pela TVT, São Paulo e Grande São Paulo, também Rádio Brasil Atual e também TV Quirimurê. Aí no final de semana na sexta-feira eu publiquei no meu Twitter que a gente chegou à incrível marca de 22 mil pessoas assistindo este programa online nas redes sociais. E falei também para as pessoas, lembrei que estamos ao vivo na TV aberta e no rádio, e muita gente comentando lá, eu assisto pela TV Quirimurê, assisto pela TVT, ouço vocês pela Rádio Brasil Atual, então muito obrigado a todo mundo que está chegando por aí. Final de semana um pouquinho mais calmo, né? A semana passada foi uma semana agitadíssima, né? Pelo amor de Deus, acho que eu dormi 4 horas por dia na semana passada. Nesse final de semana dei uma descansada, fazendo um alerta para todo mundo, aliás, né? Dei uma descansada mais ou menos porque estamos com um caso de Covid lá em casa e eu comentei isso com várias pessoas e muita gente comentando que pegou Covid nesse momento agora ou tem familiares ou amigos com Covid. Então assim, até perguntei, né, se tinha voltado a Covid, vários cientistas me falaram que na verdade ela não voltou, ela sempre esteve por aí, né? Obviamente. Então, gente, para lembrar, por favor, vacinem-se. A gente não se vacinou lá em casa para Covid porque a gente fez a vacina, antes aquela vacina de influenza, não sei o quê, e ficamos meio gripados e aí a gente estava esperando baixar a onda para tomar a vacina da Covid, né? E não deu tempo, tá? Então, por favor, quem puder, vá até os postos de vacinação ou clínicas privadas, se vocês fazem vacinas em locais privados também, né? E façam a vacina, porque parece que essa variante que tá rolando por aí é uma variante daquela que pegou pesado todo mundo. Como é que era? Não era Ômicron, né? Delta? Sei lá. Ômicron, não era? Eu nem lembro mais. Faz tanto tempo, né? Nem faz, mas faz muito tempo. É uma variante que tá incomodando aí, gente. Tá botando as pessoas na cama. Então, por favor, vacinem-se. Quem tá chegando por aí, vai deixando seu like, faça sua inscrição no canal também. E, por gentileza, quem puder, claro, toda manhã, eu peço aqui, pegue o link do nosso programa e espalhe o link pelas suas redes sociais e também pelos WhatsApps da vida, né? Para que a gente possa chegar em mais pessoas. Semana passada terminamos a semana em alta rotação, né? Sexta-feira foi um programa bastante intenso, digamos assim, né? Muita gente no final de semana, inclusive, esperando a prisão do Bolsonaro. Gente, ó, eu já falei na semana passada isso aqui. Até criei não sei se alguém criou antes de mim, pode falar também, né? Mas eu acho que eu criei um termo aí, que é o processo penal Choquei, né? Quem não sabe, tem uma conta no Twitter chamada Choquei, né? Que é uma conta que cresceu muito nos últimos tempos e que volta e meia faz alarde e barulho por nada quando não publica fake news descaradamente lá. Já aconteceu várias vezes, né? Então tudo que a gente não precisa agora, ó, vocês fiquem calmas e fiquem calmos por aí, tá bom? Porque, por enquanto, obviamente, não há, a princípio, motivos objetivos para nenhuma prisão do Bolsonaro. A gente tem falado isso, inclusive, nos outros programas do ICL, né? Para a gente dar uma segurada na onda, a gente tem que cuidar. A gente viu o que aconteceu com a Lava Jato. Calma lá, deixa a polícia trabalhar, deixa todo mundo trabalhar. O caso das joias é um caso é um caso de manual, né? É um caso claríssimo, é um caso de manual, aqueles assim que você pega no primeiro semestre de faculdade de Direito, se o professor lá vai ensinar um caso, né? Vai falar sobre processo penal, vai pegar esse caso das joias. Esse aí tá mole, né? Tá moleza.
Comentei, inclusive, na semana passada a diferença entre a Lava Jato e o momento que a gente vive agora. Não são momentos iguais, é uma diferença extrema, porque nós temos os e-mails do Mauro Cid, há ali indícios fartos de crimes cometidos pelo que pode ser caracterizado depois como uma quadrilha, né? Não sabemos ainda. Então, a gente tem tudo na mão. Ainda não temos, por enquanto, motivos para uma prisão imediata do Bolsonaro, mas está todo mundo, né? Muita gente está esperando isso. Aliás, o grupo dos Minions, né? Eles estão quietinhos, né? Nesse final de semana a gente deu uma olhada, fez um monitoramento meio geral, assim, né? Tem vários estudiosos que monitoram esses grupos de WhatsApp e de Telegram e as pessoas estão um pouco perdidas no que eles costumam dizer que os outros fazem, que é a narrativa, né? Coitada dessa palavra, né? Mas o pessoal tá meio perdido na narrativa, né? Não sabe mais muito bem o que falar. Mas, por hora, estamos observando de longe o que acontece. Lembrando que motivos objetivos para uma futuro breve prisão do Bolsonaro seria se ele estiver tentando obstruir a justiça, tentando fuga, né? Coagindo testemunhas, né? Tem essas coisas muito objetivas. Então, por enquanto, a gente está observando, olhando de longe e segue falando do caso. Hoje tem mais revelações, uma revelação que foi feita ontem pela Sônia Bride no Fantástico sobre o caso das joias. A gente vai trazer para vocês aqui, mas antes de mais nada, vamos para outras notícias do dia, porque o dia hoje tem bastante notícias sortidas e variadas para a gente começar essa semana. Aliás, última semana de agosto, é isso? 28, penúltima semana de agosto. Estamos indo, né, para o segundo semestre, começando a acabar, o Pedro Falcão? Já é tipo isso, assim? Depois de agosto vem o quê, Pedro Falcão? Para mim já é Natal e ceia. E acabou o ano. Deu. Não, senhor, Pedro Falcão. O senhor vai ter que acordar 5 horas da manhã até o final do ano para trabalhar, meu filho. Não é assim, não. Nem todo dia é Natal. Ontem uma notícia me deixou bastante triste, né? Não sei se vocês viram, o Faustão vai precisar de um transplante cardíaco. Tava internado o Faustão já fazia um bom tempo, né? Faustão que estava no ar até ontem na Bandeirantes, né? Deu toda uma treta na saída dele da Bandeirantes. Parece que o programa não foi o que imaginavam, né? Teve várias discussões sobre dívidas que o programa deixou, um programa super caro. E aí, da noite pro dia, Falcão internado. E agora, ontem, pelo que eu li também, o apresentador de 73 anos e agora vai entrar na fila do SUS, né? Porque no Brasil, quem faz transplante, quem é que faz transplante no Brasil? Quem é? É a Lojas Americanas? Não é, né? É o Lehman? Não é. Jorge Paulo Lehman faz transplante nos outros? Não faz, né? Quem faz é quem? É o SUS, né? Então agora o Faustão vai ter que esperar, aparentemente, por um doador compatível, né? O apresentador Fausto Silva precisará de um transplante cardíaco e aguarda por um doador na fila administrada pelo Sistema Público de Saúde, informou neste domingo o Hospital Albert Einstein, onde ele está internado desde o dia 5 de agosto. Segundo o boletim médico, o quadro de insuficiência cardíaca de Faustão se agravou. O apresentador está realizando diálise e necessita de medicamentos para ajudar no bombeamento do coração. E aí o Einstein soltou um comunicado, né, um comunicado bastante curto, dizendo que em 5 de agosto, Fausto Silva deu entrada no hospital israelita Albert Einstein para tratamento de insuficiência cardíaca, condição que vem sendo acompanhada desde 2020. Ele encontra-se sob cuidados intensivos e, em virtude do agravamento do quadro, há indicação para um transplante cardíaco. O Faustão gravou um vídeo do hospital, né? Aparentemente tá benzão o Faustão, né? A gente não pode mostrar isso aqui, senão o YouTube vai derrubar, né? Nosso programicho, né? Vou até dar um pause aqui, eu tenho medo desses vídeos que dá autoplay, né? O G1 agora tem esse negócio, fica dando autoplay em vídeo e aí pode dar problema no YouTube, pode derrubar. O Faustão nesse vídeo falou, né? Eles vão decidir que tipo de cirurgia podem fazer, eu peço que, para quem gosta de mim, reze por mim. Então eu fiquei bastante chocado com essa notícia, na verdade. Eu não sabia que o Faustão tinha esses problemas cardíacos. Aliás, eu não sabia que o Faustão estava com 73 anos. Né? Tá benzão o Faustão até, né? Para a idade que ele tem. Muito bem, melhoras pro Faustão aí, né? Pessoa querida pelo brasileiro, né? Alguém tem alguma coisa contra o Faustão? Sempre tem alguém que tem alguma coisa contra alguém, né? Mas não, né? Pô, mas tu tava falando antes dele ter saído da Bandeirantes e tal, com treta e não esperava ser o que era. Pô, é tipo o Cristiano Ronaldo ia jogar no time da Arábia Saudita. No Al Bilal? Al Bilal? Al Hilal, né? É Al Bilal, não é? Al Bilal.
Lula chega à África do Sul para a participação da reunião dos BRICS. Encontro discutirá a possível ampliação do bloco de países em desenvolvimento e a utilização de uma moeda comum nas transações comerciais entre os membros. O presidente Lula desembarcou nesta segunda-feira na África do Sul para participar da cúpula de líderes dos países dos BRICS. A viagem pelo continente africano também incluirá visitas a Angola e São Tomé e Príncipe. A África do Sul abrigará a 15ª cúpula dos chefes de Estado do bloco. Além de Lula, estarão presentes os presidentes Cyril Ramaphosa, da África do Sul, Xi Jinping, da China, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e também o Putin, né, que vai participar de forma remota, porque, obviamente, não está podendo viajar, né? Segundo o embaixador Eduardo Saboia, do Ministério das Relações Exteriores, o encontro entre os presidentes terá 3 temas principais. A expansão dos BRICS. O presidente Lula já levantou a possibilidade da inclusão de países como a Arábia Saudita e Argentina nos BRICS. Visibilidade para questões africanas. Lula tem se aproximado de países da região e discussão sobre o uso da moeda comum para transações comerciais entre os países do bloco. Essa moeda comum não é que vai ter uma nota, né? A gente já falou sobre isso, inclusive, no programa. É um índice que vai ser usado, né, para que os países dos BRICS possam negociar sem dólar. Isso é importante para países, por exemplo, como a Argentina, que basicamente não tem dólares, né? Onde o gênio, né, entre muitas aspas, o senhor Milei vai dolarizar uma economia que não tem dólares, né? Isso é uma coisa bastante curiosa, como ele vai fazer isso. Na verdade, não vai fazer, porque não vai ter nem maioria no Congresso e depois vai culpar, né, os políticos porque ele não conseguiu botar o brilhante plano dele em ação. Na terça-feira, os líderes dos países do BRICS participarão de um fórum empresarial e depois farão um retiro, um evento apenas com os chefes de Estado e governo dos respectivos ministros das relações exteriores. O chanceler russo, Sergei Lavrov, estará presente, segundo o governo brasileiro. O Lavrov é o mesmo que veio para o Brasil esse ano se encontrar com o governo brasileiro. Na quarta-feira vai ter reunião da cúpula entre os líderes do bloco em 2 sessões. Então a gente vai acompanhar, né, para ver se as coisas vão andar mais ou menos para esse lado da expansão dos BRICS. São 2 coisas que interessam mais ao Brasil, né? A expansão dos BRICS e a criação desse índice, dessa moeda única também, né? Veremos como as coisas andam. Lá na China também estão dando notícias sobre isso, né? Lá no China Daily, fui dar uma olhada na capa do jornal hoje, claro, o China Daily dizendo que o Xi Jinping já deixou a China em direção a Johannesburg para a cúpula dos BRICS também. Segundo o nosso querido Jamil Chad, o Brasil vai ser o proponente, né, desse embrião de moeda dos BRICS na cúpula. Tentará fechar um acordo para acelerar o processo de transformação do cenário internacional e consolidar a aliança com um ator incontornável da diplomacia e geopolítica. Em sua participação, o Lula levará a ideia de iniciar estudos para estabelecer uma unidade de referência entre as 5 moedas do bloco. A meta é de que, realizado o trabalho, a aliança possa depois estabelecer se existe espaço para criar uma moeda que permita a realização do comércio sem passar pelo dólar. O primeiro passo para isso, porém, seria o estabelecimento de uma espécie de unidade de referência de valor. Como eu falei, né? Não vai ser uma moedinha, não vai ter, né? Não vai ter uma nota com a cara do Lula, tá? Antes que aquele pessoalzinho entre em pânico, né? Não vai ter, calma. Pelo menos por enquanto, né? Não vai ter. O projeto tem apoio explícito de russos e é visto com simpatia pela China. Claro que a China está numa guerra global aí, também uma guerra de moedas com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos veem o dólar enfraquecendo aí nos últimos anos, então vários países têm discutido essa possibilidade. O Brasil, aliás, já está fazendo com a Argentina algum comércio baseado apenas em real, né? Lastreado em real, e também estuda, eventualmente, criar essa moeda única para a América Latina, que, de novo, não é uma moeda, viu? Minha filha, meu filho, não vai sair, você não vai começar a usar o Lula real. Não vai ter o Lula real, tá bom? Fica tranquilo. Como o Brasil assume a presidência dos BRICS em 25, uma das possibilidades é que os estudos estariam finalizados até lá e que então caberia ao governo brasileiro anunciar os resultados dessa iniciativa. O Brasil, porém, rejeita a ideia de que vai abrir uma frente de oposição ao dólar. Trata-se, segundo Brasília, apenas de pensar em novas alternativas no mundo. Na esteira das transformações que os BRICS pretendem promover, esse é um capítulo estratégico para que o comércio entre 5 economias ocorra preferencialmente em moedas locais.
No futuro, isso reduzirá o uso do dólar e a dependência em relação à moeda americana. Conforme os próprios diplomatas apontam, não se trata de uma questão financeira, mas de um posicionamento geopolítico de enormes proporções. Claro, se você usa sempre dólar, você fortalece, claro, sempre a economia dos Estados Unidos, né? Lembrando que as economias, para ter dólar, você tem que comprar título da dívida dos Estados Unidos. Então, na prática, é assim, né? A Argentina vai negociar com o Brasil. Vai fazer a negociação, tem que negociar em dólar. Só que dólar não é dólar moeda, né? Você tem que comprar, para você estar lastreado em dólar, você compra título da dívida dos Estados Unidos, né? Você vai lá e compra o Tesouro Direto americano, né? Então, ó, eu tenho aqui quantidade X de título da dívida dos Estados Unidos, então isso aqui que garante que eu vá pagar você no final das contas, né? É uma garantia também de que a conta vai ser paga, né? Tem isso também. Você tem um título forte na mão, o outro país fala, tudo bem, não vou aceitar o peso, né? Mas vou aceitar esses seus dólares. E quando se faz isso, se fortalece a economia americana. Por quê? Porque todos os países têm que ficar comprando títulos da dívida dos Estados Unidos para negociar com os outros países. Sacaram qual que é a jogada? Quando você compra título da dívida dos Estados Unidos, você financia a dívida americana. Você financia diretamente os Estados Unidos. É muito conveniente para os Estados Unidos, né? Por isso que os americanos estão se debatendo em relação a essas ideias, né? Então prestem atenção nos discursos que rolam por aí, de economistas e tal, que se descabelam quando ouvem falar em outras moedas alternativas para o comércio internacional que não seja o dólar. Atenção a quem são os senhores dessas pessoas, tá? Prestem muita atenção nos centros que trabalham, quem financia suas pesquisas, aquela coisa toda, porque há outros interesses por trás. Obviamente, para os Estados Unidos interessa que o mundo continue negociando em dólar, porque para ter dólar você precisa financiar a dívida americana, né? Então é muito conveniente para os Estados Unidos, é lógico. Muito bem, está tendo um impacto na Europa também, não é comum, eu dei uma olhada geral nos jornais, sites europeus e tal, lá no Mediapart, que é o principal site francês de jornalismo independente, fora da mídia comercial, né? Aliás, acho que é o principal site europeu de jornalismo independente, e a cúpula dos BRICS tá na capa, né? Como uma espécie de preocupação do Ocidente. Porque, de novo, né? Você perde poder quando o eixo econômico, quando o eixo de poder vai para o sul global, né? Que a presidenta Dilma sabe o conceito, tem gente que aparentemente não sabe o conceito de sul global, acho que tem que olhar na bússola, né? Sul global você não olha na bússola, tá? Sul global é um outro conceito, é um conceito geopolítico, para quem não sabe, né? Então, é claro que os europeus estão preocupados, porque isso enfraquece, inclusive, eles no momento que eles estão tentando fazer negócios no mundo todo, fazer finalmente o acordo com o Mercosul, né? Se você vai fazer o acordo com o Mercosul e o Brasil está fortalecido, o Mercosul está fortalecido, né? Olhando para outro lado, fazendo negócios com outras pessoas, tentando criar esse índice comum, essa moeda única, tanto localmente quanto globalmente. Claro que os europeus não gostam muito dessa ideia. Mas a ideia, a princípio, avança, né? Rapidamente uma notícia que vem lá da China também, já que eu estava dando uma olhada nos sites chineses, o Sistema Nacional de Segurança da China pegou mais um espião chinês trabalhando para a CIA. Isso é um caso que vem aí andando já desde o ano passado, a gente trouxe várias notícias em relação a isso aqui. Nas últimas semanas paramos um pouco de olhar para a China, né, para esse caso, Por quê, né? Porque o Brasil está, né, em franco colapso, né, nessa questão das operações em relação a Silvinei Vasquez, Polícia Rodoviária Federal, joias do Bolsonaro, Walter Delgatti, Carla Zambelli, então, mas isso segue acontecendo na China. A China vem pegando vários chineses que geralmente trabalhavam em embaixadas chinesas pelo mundo, que foram contactados inicialmente por embaixadores americanos nesses países. Esse cidadão chinês aqui, particularmente, trabalhava na embaixada do Japão, né? Era um diplomata chinês, trabalhava na embaixada do Japão, foi contactado pela embaixada americana do Japão e depois foi cooptado e, segundo notícias que vêm da China agora, estava trabalhando como um informante, um espião da CIA. Está acontecendo uma guerra entre China e Estados Unidos nessa questão da espionagem, né? A China, nos últimos anos, finalmente, parece que é o único país do mundo que acordou para a importância da espionagem nos Estados Unidos. Lembrando que 2 ou 3 semanas atrás trouxemos uma notícia aqui também sobre espionagens que aconteceram por uma empresa privada espanhola na Embaixada do Equador
em Londres, onde estava o Julian Assange. E essa empresa espanhola depois teria vendido esses segredos para os Estados Unidos. Entre os espionados estavam o presidente Lula e a presidenta Dilma, nesses vários momentos de espionagem, né? Então, as coisas quentes também nesse caso. Vamos lá, a coluna do Anselmo Góes hoje, olha, é uma nota bem curta, na verdade é uma notinha, né, de um parágrafo e meio, mas essa notícia é muito importante para quem acompanhou e acompanha esse caso. O Conselho Nacional de Justiça decidiu afastar a juíza do caso em que o reitor da UFSC acabou cometendo suicídio. Lembram do reitor da UFSC, o Cancellier? Pois é. A juíza Janaína Cassol Machado, que prendeu Luiz Carlos Cancellier de Olivo, o reitor da UFSC, que terminou cometendo suicídio, por decisão do CNJ, ela foi afastada do cargo e vai responder a um processo administrativo acusado de ter sumido com o alvará de soltura e ter afrontado um conselheiro do CNJ. Não fica claro, nessa nota do Anselmo Góes, se isso tem a ver com o caso do Cancellier. O fato é que o ex-reitor da UFSC, né, o Luiz Carlos Cancellier, ele acabou sendo envolvido numa daquelas operações que vinham na esteira da Lava Jato. Há, inclusive, conversas dos procuradores da Lava Jato com a delegada da época, chamada Érica Marena, né? Prendem o Cancellier, depois descobre-se que a operação era uma operação completamente furada, o Cancellier não tinha nenhuma responsabilidade, não havia nenhum mega escândalo de corrupção envolvendo o Cancellier, e ele acabou, na época, por pressões em relação à própria prisão, acabou cometendo suicídio. Esse caso foi um escândalo abafado, na época, muito abafado, inclusive, né? Inclusive muita gente, inclusive jornalistas, diziam que era exagero dizer que o Cancellier tinha acabado de tirar a própria vida por conta do caso. De fato, era esse o caso que tinha acontecido. E agora a juíza do caso, Janaína Cassol Machado, acabou afastada. De novo, por ter sumido com o alvará de soltura, seja lá o que isso for, como bem, sumiu com o alvará de soltura, fez o quê, né? Tirou do sistema, deletou o alvará, sei lá, né? Não tá claro, isso é uma nota muito curta, de novo, é uma nota muito curta do Anselmo Góes lá no Globo. E ter afrontado um conselheiro do CNJ, exatamente como afrontado, em que condição, a gente não sabe, não sabemos nem se tem relação com o caso do Cancellier. Mas, para quem acompanhou esse caso, essa notícia é relevante. Vamos ver se a imprensa consegue apurar mais informações nos próximos tempos para a gente entender exatamente o que é que está acontecendo aqui, né? Um pouquinho de sabor de justiça nesse caso também, né? Luísa Gonzalez e Daniel Noboa lideram votação tensa no Equador e devem disputar segundo turno para a presidência. O Equador que vem passando nas últimas semanas aí por momentos terríveis, né? 2 candidatos, um candidato à presidência do país e uma outra candidata nas eleições locais, assassinados nos últimos dias. E ontem o Equador finalmente foi às urnas. Chapa de Fernando Villavicencio, candidato assassinado durante o comício, aparece em terceiro lugar. A campanha eleitoral foi marcada por violência e dia de votações teve esquema de segurança, obviamente, reforçado, né? As urnas foram fechadas e começaram a ser apuradas no final da tarde de domingo, ontem, 19 horas, horário de Brasília, após um dia de votações com segurança reforçada em todo o país. Segundo a agência Associated Press, os candidatos Luísa Gonzalez e Daniel Noboa Azin devem disputar o segundo turno. Com 92% das urnas apuradas, Gonzalez e Azin lideravam a votação para presidente, com 33% para a Gonzalez e 23% para o Azin. A chapa do Fernando Villavicencio, o candidato assassinado durante um comício eleitoral, apareceu em terceiro lugar com 16% dos votos. Então vai ter um segundo turno marcado para 15 de outubro, mas o vencedor dessas eleições receberá as credenciais do governo em 30 de novembro, de acordo com o cronograma do órgão. Lembrando que esse presidente eleito, o presidente, ficam no poder, se eu não me engano, por 1 ano e meio só, porque eles estão terminando o mandato do atual presidente, que acabou dissolvendo, né, o governo e convocando novas eleições. A candidata Luísa Gonzalez é a candidata apoiada pelo ex-presidente Rafael Correa. E o Daniel Noboa Azin, ele é filho do cara conhecido como o Rei da Banana. Sabia, Pedro Falcão, que existe o Rei da Banana? Não. Não? Quem que é? É o Rei da Banana. Sabia que o Equador, uma das principais exportações do Equador é a banana. E aí tem um cara que é o maior exportador do mundo de banana, que é o pai desse cara aqui.
né? Então é o rei da banana. A gente acha engraçado, mas ele é muito rico, ele não está nem um pouco preocupado com o que a gente acha dele. E aí o filho está concorrendo agora à presidência do Equador, né? Então, claramente opostos aí, uma coalizão, digamos, de centro-esquerda, esquerda da Luísa González e uma dinastia, né, de ricaços lá do Equador. Veremos o que acontece. Eu separei a foto aqui do Christian Zurita, candidato à eleição. Esse cara aqui foi o cara que substituiu o Villavicencio, que foi assassinado, né? Indo votar, e vejam, né, o esquema de segurança, foi votar de capacete, de colete à prova de balas, cercado por militares, por policiais. Na hora que ele foi votar, colocaram até uns colchões, meio que para tapar ele na urna, assim, evidentemente para evitar que qualquer atirador que estivesse posicionado em algum lugar tivesse ele na mira, né, na visão. Então essa é a situação do Equador nesse momento, uma situação bastante tensa, um país que não costumava ter tensões políticas nos últimos anos, né, principalmente tensões armadas, assim, a gente via muito nos vizinhos ali, por conta do narcotráfico, mas o Equador estava mais ou menos tranquilo em relação a isso, agora as coisas esquentaram bastante por lá. Galera, um assunto que passou meio despercebido na semana passada e é muito sério, seríssimo. A gente acabou deixando ele um pouco de lado porque teve Delgatti na CPI, teve todo o escândalo das joias, né? Teve um monte de e-mail do Mauro Cid, teve as mil trapalhadas do advogado César Bittencourt, o advogado do Mauro Cid, né? Que tem muita gente achando que não é atrapalhada, tem gente achando que é atrapalhado. O cara deu uma entrevista para Veja. Isso a gente não falou aqui porque já era sexta-feira de tarde, né? De manhã, nós tínhamos a notícia, na sexta-feira, que o Cid ia confessar que tinha operado o esquema das joias a mando do Bolsonaro. Essa era a notícia, dada pelo advogado do Cid para a revista Veja. Conversa essa entre o advogado e o jornalista, que foi inclusive gravada pelo jornalista. Afinal de contas, era uma entrevista, né? Aí depois aparece o advogado mandando um zap, literalmente, para o Estadão, dizendo que não era nada daquilo, que o Cid não ia falar de joia, que não tinha nada a ver com joia. Aí ficou todo mundo pensando, gente, alguém tá louco nessa história, né? Ou somos todos nós, ou o advogado do Mauro Cid, o senhor César Bittencourt. Aí deu uma entrevista para a Globo News na sexta-feira de tarde, pouco antes das 2 horas da tarde, ele apareceu lá. Deu uma entrevista de mais de 1 hora, se eu não me engano, ficou um tempão lá, né? Que, aliás, não é muito comum, né? Advogado que fala demais, né? Às vezes dá problema. E parece que é o caso desse advogado. Aí, no fim das contas, falou que o Cid não ia falar de joias. Ah, mas não vai falar de joia, vai falar de quê? Ah, vai falar só do Rolex. Ah, tá. Mas o Rolex, o que é, o advogado? É uma joia. Ah, tá bom. Então não é joias, é uma joia, tá bom. Mas ele não vai incriminar o Bolsonaro. Não vai dizer que foi a mando do Bolsonaro. Mas foi a mando de quem? Foi a mando do chefe dele. Quem que era o chefe dele? O Bolsonaro. Aí assim eu penso, eu tô maluco? Será que era sexta-feira? Eu não tô entendendo nada, mas eu tava vendo que ninguém tava entendendo. Era patavina nenhuma do que tava falando o advogado, né? Aí falou que o dinheiro foi para quem? Ah, o dinheiro foi para a família Bolsonaro. Para quem? Ou para a primeira-dama ou para o Bolsonaro. Então, no fim das contas, no final da entrevista para a Globo News, não mudou nada, só criou confusão. Porque continuou dizendo que o Cid foi lá operar esquema, joias ou Rolex. Pouco importa o que o advogado ou o Cid vão falar também, porque já há provas suficientes nos e-mails do próprio Cid mostrando que ele não operou só a venda do Rolex, mas de outras joias, ele e o pai, e de obras de arte também, né, que seriam vendidas, que foram levadas para os Estados Unidos. Então, o que o Cid vai falar ou deixar de falar nesse caso pouco importa, porque as provas são muito mais contundentes do que o que ele vai falar. E terminou dizendo que, sim, ele agiu a mando do Bolsonaro, que falou, vai lá e resolve esse negócio do relógio para mim. Eu, inclusive, achei um vídeo no sábado, me foi mandado por um seguidor de redes sociais, no privado, o Bolsonaro dando uma entrevista em março, dizendo o seguinte, que ele não tinha levado, que esses bens não tinham ido para os Estados Unidos, que estavam guardados no Brasil, no acervo dele, isso março. E o Bolsonaro dizendo que ele sabia que não podia vender isso. Março. Hoje, sabemos que esses bens foram levados para os Estados Unidos e vendidos. Isso foi uma entrevista do Bolsonaro para a CNN, para aquele repórter que está sempre colado no Bolsonaro, né? Tá ali, sempre ali. Já falamos sobre isso, esse caso aqui também. Não vamos polemizar hoje, mas você sabe que eu já fiz programa sobre isso. Essa proximidade, né? Como eu sempre falo, né? Jornalista tem que ter
tem uma linha que você não cruza. Essas linhas frequentemente são cruzadas. Não só pelo jornalista da CNN, mas por outros. Muito bem, agora temos várias contradições no caso. E aí a gente deixou de lado um outro caso que envolve o Bolsonaro diretamente, que é o 8 de janeiro. Na semana passada, o Portal Metrópolis publicou algumas notícias sobre isso. Várias são estarrecedoras, mas mostram basicamente a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal, que era responsável pela segurança do DF, que poderia ter impedido várias coisas no DF, poderia ter impedido tentativa de invasão à sede da Polícia Federal, né? E poderia ter impedido que aquela horda de golpistas que estavam acampados na frente do QG do Exército chegasse até a Praça dos Três Poderes. Nós vimos as imagens, inclusive, no dia. Os policiais estavam lá olhando as pessoas. Não impediram absolutamente ninguém de fazer nada. E todo mundo ficou olhando e pensando, por que é que isso está acontecendo? Por que é que a Polícia Militar do Distrito Federal não está fazendo nada? Quando todo mundo já tinha as informações em Brasília que essas pessoas iam descer e iam quebrar tudo. Era uma informação que já estava circulando. Agora nós sabemos, por conta das investigações em relação ao 8/1. Não vou permitir a atuação da Força Nacional, disse major da Polícia Militar do Distrito Federal, preso pela Polícia Federal. Eu não vou permitir a atuação da Força Nacional da nossa esplanada, viu? Não vou autorizar, disse o Major Flávio de Alencar em mensagens enviadas ao Coronel Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues, ex-comandante do 1º Comando de Policiamento da Polícia Militar do Distrito Federal, na véspera dos atos antidemocráticos. Eles estavam trocando mensagens pelo Zap, né? Já sabendo que a coisa iria esquentar no dia 8, e esse major manda uma mensagem para o coronel da PM falando o seguinte: se a Força Nacional tentar atuar aqui, no fim das contas, para conter os golpistas, eu, da PM, não vou deixar eles trabalharem. Vou impedir que eles trabalhem. Então a gente vê agora, pelas investigações da Polícia Federal, uma atitude deliberada do comando da Polícia Militar do Distrito Federal para deixar que os golpistas entrassem na esplanada e tentassem fazer aquilo que nós vimos que eles fizeram. O objetivo dessa galera toda aqui da PM era que a coisa fosse para onde o Bolsonaro queria que ela fosse. Que de fato viesse um golpe a partir daquela revolta das pessoas e depois a PM, esses oficiais aqui, embarcariam no golpe. Isso aqui, de novo, eu vou fazer de novo o paralelo com a Lava Jato. Não são coisas iguais, não caiam nessa balela. Não é porque tem uma operação da PF, gente, que é igual a Lava Jato, tá? Operações da PF existem antes da Lava Jato, existiam durante e existem depois. A gente não pode fazer uma comparação rasteira. Isso aqui são conversas que essas pessoas tiveram entre elas. Isso aqui não é o que um promotor está dizendo, isso aqui não é um juiz dando coletiva, isso aqui não é nada disso. Isso aqui são conversas registradas entre a cúpula da PM do Distrito Federal. Ambos esses policiais, foram afastados dos cargos na sexta-feira, 18/8, durante a operação conjunta da PF e da Procuradoria-Geral da República. A mensagem consta na denúncia apresentada pela PGR. Segundo os procuradores, os oficiais conversaram após receberem informações de que o ministro da Justiça, Flávio Dino, tinha autorizado a presença da Força Nacional para garantir a segurança da esplanada dos ministérios. Ou seja, a tese de que o Dino não fez nada, de que o Lula deixou a coisa acontecer, de que eram os infiltrados do PT, pela milionésima vez, vai por terra de novo. O que é que está rolando aqui? O Flávio Dino tinha avisado as forças de segurança que ia acionar a Força Nacional, que é uma força que está sob comando do Ministério da Justiça. Ia acionar a Força Nacional para quê? Para proteger a esplanada. O que é que os oficiais da PM do Distrito Federal, que eram os responsáveis pela proteção da cidade toda, inclusive da esplanada, falaram entre si no Zap: não vou permitir a Força Nacional de atuar. Ou seja, a gente quer deixar o couro comer. A PM, o comando da PM, operou para deixar a baderna tomar conta. É isso o que emerge dessa investigação da Polícia Federal. O coronel relativizou o eventual emprego da Força Nacional, ponderando que, caso o governador autorizasse, as tropas nacionais atuariam apenas em pontos distantes da esplanada e da Praça dos Três Poderes.
ou especificamente para a proteção do Ministério da Justiça, Asa Norte e Aeroporto. Na sequência, Flávio, então responsável pelas tropas em campo no dia 8, reforçou que confrontaria a eventual presença da Força Nacional. Diz ele, aliás, eu tô sem minha canetinha hoje aqui, esqueci dela, né? Diz ele, vamos lá para a canetinha, porque isso aqui é importante. Olha aqui, ó, PM falando: Coronel, vou falar uma coisa pro senhor, eu não tenho medo de ninguém não, coronel. Se eu sou o comandante aqui da área, a área é minha, eu não vou autorizar a Força Nacional. Já vou deixar o senhor ciente. De novo, isso aqui é a véspera do 8 de janeiro, quando a PM já sabia que a Força Nacional podia atuar, porque já havia informação de que a coisa podia ficar feia, a PM operando para não deixar a Força Nacional atuar. Ele não tem, tipo, se o coronel mandou, ele não tem a obrigação de cumprir, não é? Por ser militar, não tem que obedecer as patentes mais altas? Em tese, sim, né, ô Pedro Falcão? Tem que ver se o coronel depois mandou baixar mesmo a ordem ou não, né? Na avaliação da PGR, a conduta dos oficiais foi decisiva para o desdobramento dos atos golpistas do 8 de janeiro. Obviamente, se a PM tivesse impedido, né? Como faz com o professor, como faz com o ativista social, né? Tivesse colocado choque ali, trancado as avenidas, impedido que as pessoas chegassem na Praça dos Três Poderes, nós não teríamos o 8 de janeiro. Só tivemos porque agora está claro que a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal atuou para que aquilo acontecesse. Diante de todos os riscos já conhecidos pelos oficiais da PM, não se contentaram os denunciados com o emprego de um efetivo deficiente, com o intuito de permitir que os ataques aos três poderes se concretizassem. Os denunciados tinham receio de eventual atuação eficaz das forças federais, o que poderia comprometer a ação golpista. Outra notícia lá do Metrópolis. Polícia Militar do Distrito Federal usou militares com pior formação e menor experiência no 8/1, aponta a PGR. A PM escalou 200 homens com pior formação e menor experiência para atuar no 8 de janeiro, quando manifestantes golpistas invadiram e depredaram prédios federais em Brasília. Mensagens do alto comando da PM na véspera dos atos antidemocráticos mostram que foram escalados 200 praças em formação, militares recém-ingressos da corporação para conter os golpistas. Sobre a convocação desses policiais novatos, a PGR afirma que trata-se de um efetivo sem qualquer experiência policial, postos de maneira covarde pelos mais altos oficiais da PM para conter milhares de insurgentes dispostos ao confronto físico. A gente viu, inclusive, imagens dos golpistas batendo em policiais, ameaçando policiais. Teve um, inclusive, que comeram um cara na porrada, ele e o cavalo. A gente viu essa imagem, né? Pena que eu não separei essa imagem hoje aqui, né? Derrubaram o policial no chão e o cavalo. O policial depois deu depoimentos dizendo, obviamente, que sentiu medo de morrer ali, né? Por quê? Agora sabemos. A maioria dos policiais, tinham 200 escalados, eram novatos que não tinham nenhuma experiência com contenção de multidão e confronto. E isso foi feito de modo proposital, segundo a denúncia da PGR, baseada nas mensagens que foram trocadas pelos próprios policiais. Então, de novo, não é um delator falando que o Huguinho fez, que o Zezinho fez. Não é isso. É diferente. Claro que a gente tem que cuidar com excessos do MP, da Polícia Federal, de todo mundo. É lógico, não é isso que eu estou dizendo. A gente tem que ficar muito de olho nisso. Por isso que eu falei no começo do programa que a gente tem que cuidar com esse negócio de Bolsonaro preso a qualquer custo. Calma lá. Calma lá. Nesse caso aqui, de novo, e tá parecendo a Lava Jato. Isso aqui não é delator falando. Isso aqui não é velho conhecido do juiz falando, no caso do Alberto Youssef. É diferente, gente. Calma. A acusação dos procuradores baseou-se em uma conversa com os principais líderes da PM, né? O coronel Clepter Rosa Gonçalves, subcomandante, e o coronel Fábio Augusto Vieira, comandante geral da corporação durante o 8 de janeiro. Tropa de choque da PM demorou 1h30 para chegar à Câmara no 8 de janeiro. Nos atos antidemocráticos do 8 de janeiro, a tropa de choque da Polícia Militar do Distrito Federal demorou 1h30 para chegar à Câmara dos Deputados. A informação consta na denúncia da PGR.
De acordo com o documento, o então comandante-geral da corporação, o coronel Fábio Augusto Vieira, esteve na casa durante os ataques e teria dito que chamaria a tropa de choque da PM para auxiliar a polícia legislativa, ou seja, começou o pau comer. Tá? O comandante-geral da PM foi para lá, foi para a Câmara, esteve na Câmara e falou: vou chamar a minha tropa para ajudar vocês, porque estava lá na Câmara a polícia legislativa sozinha, o que obviamente não daria conta do recado. Fábio, segundo a PGR, encontrou Paul Pierre Dieter, diretor do Departamento da Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados, dentro do prédio. Na ocasião, Paul esclareceu ao comandante-geral da PM que o efetivo da Polícia Legislativa não seria suficiente para a proteção do edifício e apelou para que o comandante empregasse a tropa de choque. O coronel se retirou do local tranquilamente, sem perigo pessoal, e prometeu à Força Policial Legislativa que em breve voltaria acompanhado de um efetivo da Polícia de Choque. A intenção seria, claro, tirar os manifestantes do local. Ainda de acordo com o documento, o coronel instruiu o chefe de Polícia Legislativa para que permanecesse ali até que o comandante-geral voltasse com os homens do batalhão de choque. No entanto, ele demorou 1h30 para aparecer com os seus homens. Então, gente, essa história está montada, montadíssima. Essas pessoas foram presas, 3 oficiais foram presos na sexta-feira, isso aconteceu depois que acabou o Desperta, e 2 tiveram mandados de busca, apreensão e prisão também decretado, mas já estavam presos. Tá? Então, resumindo o caso, a cúpula da PM do Distrito Federal estava conversando pelo Zap, estavam altamente bolsonarizados ali, as conversas mostram isso, citando o artigo 142, interferência do exército, fraude nas urnas, um monte de fake news. Estavam na bolha, estavam nessa história, como aliás boa parte das PMs do Brasil todo entraram nessa onda, né? Falaram em impedir a Força Nacional de agir. O comandante, colocaram 200 policiais militares nas ruas que não tinham experiência nenhuma com multidão, recém-ingressos na Polícia Militar. O comandante esteve na Câmara quando começou o quebra-quebra, viu o terror que estava rolando ali, a Polícia Legislativa sozinha tentando conter a turba. O comandante da Polícia Legislativa falou para o comandante da PM: olha, eu preciso da sua tropa aqui, porque eu não vou dar conta sozinho. O comandante da PM saiu de lá e falou: fica tranquilo, fica aí, fica tranquilo. Mantenha a posição que eu vou chamar minha tropa. Depois disso, demorou 1h30 para aparecer com a tropa. Tá bastante claro o que aconteceu em Brasília no 8 de janeiro. Segundo as mensagens, eu acabei lendo as mensagens no final de semana, vários policiais nessas conversas esperavam que esse quebra-quebra desse certo. Depois desse quebra-quebra, o presidente, então, Bolsonaro, e o exército se enfiariam nesse golpe e os PMs comemorariam junto. Essa era a ideia geral ali. Então eles deixaram as pessoas agirem como agiram, porque a expectativa desses oficiais é que de fato um golpe de Estado acontecesse no 8 de janeiro. E eles embarcariam nesse golpe assim que o exército embarcasse. Essa é a história. Plenamente documentada. De novo, não é alguém falando, não é um delator, não é uma pessoa que brigou com eles e que foi lá dar um testemunho, não. Isso são conversas que foram capturadas entre esses oficiais, que agora encontram-se presos, né? Lá do jornal O Globo, PGR diz que comandante da PM do Distrito Federal agiu como um soldado errático no 8 de janeiro. O objetivo do comandante era construir a falsa narrativa de que o policial não se omitiu, afirma a denúncia. A Procuradoria-Geral da República afirmou em denúncia apresentada contra a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal pela suposta omissão nos atos golpistas. Vamos nós lá, né? Depois o pessoal não gosta, né? Eu sei que o jurídico manda colocar essas palavras e tal, né? Não é suposta, é omissão. Está documentado. Está documentado. Eles falaram entre eles que iriam se omitir e se omitiram. Então a omissão existe. Eu sei que o jurídico vai lá e fala, não, bota suposta em tudo. Na dúvida, taca-lhe suposta, né? Não é suposta. É omissão de fato. Acabei de ler as mensagens aqui.
pelos atos golpistas do 8 de janeiro que o comandante-geral da corporação, Fábio Vieira, atuou sozinho como um soldado errático apenas para justificar a falsa narrativa de que não teria se omitido, né? Os procuradores anexaram imagens da segurança do momento da invasão que mostra Vieira sozinho, desacompanhado da tropa, entrando em conflito com alguns manifestantes na entrada do Congresso Nacional, momento em que é atingido por um cone. Ainda de acordo com a denúncia, Fábio Vieira deixou aquele local e ainda sozinho chegou às 15 horas no interior da Câmara dos Deputados, onde se juntou a policiais legislativos na proteção do plenário. Para o Ministério Público Federal, como comandante-geral da Polícia Militar, cargo mais alto da hierarquia, Fábio não deveria estar cumprindo seu dever Fábio não estava cumprindo, seu dever de administrar, comandar e empregar a força da PM do DF, mas atuou na prática como um soldado errático e sem comando. O que está dizendo a PGR aqui? Que, possivelmente sabendo que estava sendo filmado, o comandante da PM foi lá fazer cena, né? Foi lá fazer de conta que estava ajudando a polícia legislativa, empurra alguém aqui, tira alguém de lá, quando na verdade não é isso que ele deveria estar fazendo. Ele deveria estar usando o rádio dele, o celular dele, o comando dele, para chamar a tropa. E segundo acabamos de ver aqui, levou 1h30 para chamar a tropa para chegar na Câmara. Muito bem. Vamos pular isso aqui, porque a gente tem que ir para... A Fórum fez um... Quem quiser ler um resumo, tá? Eu li várias notícias agora de vários lugares aqui, né? Quem quiser ler um resumo sobre essa história da PM do DF, omissão, proteção aos vândalos, fake news e até rachadinha, como a Polícia Militar do Distrito Federal embalou o golpe do 8 de janeiro. Nessa onda toda aqui, inclusive, teve um policial militar que foi preso por ter transportado R$1 milhão entre Brasília e o Rio de Janeiro. Né? Foi pego nessa história toda também. Ainda não está claro exatamente para que serviria esse dinheiro. Então, lá na revista Fórum, no site da Fórum, revistaforum.com.br, você tem um resumo de toda essa história. Ainda a matéria do Metrópolis hoje, que foi publicada no final de semana, exclusivo, veja os comprovantes de pagamento da equipe de Zambelli ao hacker Delgatti. O Delgatti tinha falado já para a Polícia Federal, antes, para a CPI depois, que a Zambelli tinha pago ele para cometer os crimes que ele diz que a Zambelli e o Bolsonaro pediram para ele cometer. Entre os crimes, assumir um grampo que existiria do Alexandre de Moraes e invadir o sistema eleitoral brasileiro. Muito bem, no final de semana o Metrópolis conseguiu os comprovantes de pagamento que foram entregues pela defesa do Delgatti à Polícia Federal na sexta-feira e está publicado lá no site do Metrópolis, que eventualmente não está abrindo aqui. Eu estou sempre com problema para abrir o Metrópolis, não sei porquê, eu vou tentar ver o que está acontecendo aqui. Mas o comprovante foi publicado aqui pelo Metrópolis, mostrando a conta bancária do Delgatti e mostrando que, de fato, assessores da Zambelli fizeram depósitos para o hacker, né? Conhecido como hacker da Vaza Jato, né? Gente, ontem teve uma investigação, teve uma matéria importante do Fantástico, eu quero ir direto para ela aqui, ó. Mostrando as joias, tá aqui, ó, matéria da Sônia Bride mostrando a perícia que a polícia fez nas joias, principalmente aquelas que foram apreendidas no aeroporto de Guarulhos, as tais das joias dos 16,5 milhões de reais. E a Sônia Bride foi lá conferir essa perícia, ver as joias, falar sobre as joias, né? A matéria já está publicada no site Fantástico, eu sugiro que vocês vejam, porque além de tudo é a Sônia Bride. Milhares de diamantes, veja detalhes das joias desviadas do acervo da presidência por aliados de Bolsonaro. O Fantástico acompanhou o trabalho dos peritos que analisaram as joias dadas de presente ao governo Bolsonaro. Os presentes estão sendo analisados pelo Instituto Nacional de Criminalística dentro do complexo da Polícia Federal em Brasília e há diamantes de tamanhos diferentes, em forma de baguete, de coração, redondos e gotas. Eu não sabia que existia diamantes em forma de baguete, Pedro Falcão. Você sabia disso? Não sabia, né, Pedro Falcão? E não é só a qualidade dos diamantes que conta, é também a quantidade, porque não são dezenas e nem centenas, são milhares de diamantes. Aquele colar que foi retido em Guarulhos
que foi trazido na mala do Bento Albuquerque, almirante da Marinha, então ministro de Minas e Energia do Bolsonaro, a perícia identificou que só o colar tem 3.161 diamantes, cada um avaliado de forma individual. A classificação segue um padrão internacional que avalia claridade, cor, peso, lapidação e o corte do diamante que dá forma à pedra. São 3.161 diamantes, porque, claro, são diamantes muito, muito, muito pequenos, né? Lembrando que aquele colar é um colar suntuoso, né? Esse colar aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Aqui o detalhe do colar, né? Cada brilhinho desses aqui é um diamante, né? Pra você que é pobre, né? Que, como eu, nunca nem... Acho que nunca eu não olho nem pra vitrine um negócio desse aqui, que eu tenho medo de, né? Eu tenho medo até de olhar um negócio desse aqui. Derrubar sem querer. Imagina derrubar sem querer esse negócio aqui, hein? Quebrou, pagou. Ih, quebrou, pagou no shopping. Quebrou, pagou. Esse aqui não tem no shopping, né? Esse não tem no shopping. Esse colar aqui, 3.161 diamantes, né? Cada um desses coisinhos aqui é um diamante. Vocês imaginem o trabalho de ourivesaria que é esse negócio, né? Cada diamante é único, então a gente teve que tratar de forma única, explicou a perita criminal federal Fernanda Klaas-Honke, que respondeu se os diamantes eram ou não de boa qualidade. Ela disse, são, claro, excelentes, né? O dono lá da Arábia Saudita não ia comprar diamante porcaria para dar de presente para chefe de Estado. Óbvio, né? Assim, apenas o conjunto que seria destinado, então, à primeira-dama. Isso aqui, de novo, avaliação da perícia da Polícia Federal, então não estamos mais no campo das hipóteses. Apenas o conjunto que seria destinado à então primeira-dama Michele Bolsonaro foi avaliado pela Polícia Federal em R$4.150.000. E tem mais coisa na caixa de joias, como um relógio todo de diamantes, avaliado em R$1 milhão. Então só o colarzinho, né? Que era, segundo a própria defesa do Bolsonaro, na época, não sei agora porque mudou de advogado, não sei o que vão falar hoje nem amanhã, né? Mas é aquela coisa, não é porque tá chovendo hoje que choveu ontem, né? Que a pessoa fica falando, vai chover, aí não chove, daí chove no dia seguinte. Falei que ia chover? Não, mas não choveu ontem, choveu hoje. Então não sabemos o que a defesa do Bolsonaro vai falar hoje nem amanhã. Na época, a história, contada inclusive pelo Bento Albuquerque, o ministro, almirante, é que isso seria um presente para a dona Michele. Então, dona Michele, né, andaria para lá e para cá, se é que esse negócio não seria vendido. Pelo histórico que vimos do caso, isso aqui seria obviamente vendido. Só o colar, avaliado em mais de R$4 milhões. Tem gente até hoje defendendo que o Bolsonaro poderia ter levado isso embora. Tem. E não é pouca gente, não. Na prática, essas pessoas, inclusive a Jovem Pan, na sexta-feira, por acaso, o algoritmo do YouTube me jogou a Jovem Pan nas fuças, eu tive que ficar olhando, né? Por curiosidade antropológica. Tava lá a Jovem Pan defendendo que o Bolsonaro poderia sim ter levado essas coisas todas embora. Poderia, que era dele e ele poderia fazer o que ele quisesse. Então, na prática, eu entendo que a Rádio Jovem Pan acha que o cargo de presidente da República é um cargo feito para a pessoa enriquecer em 4 anos. É basicamente isso. Não é para você servir a população, não. É para você usar 4 anos para enriquecer, para ficar multimilionário. Você vai ganhando presente, ganha diamante, ganha joia, 1 milhão num relógio, 4 milhões num colarzinho, né? 800 mil no outro relógio lá que sumiu, que ninguém sabe onde foi parar. E aí, a presidência da República, segundo a Jovem Pan, pela lógica, é feita para você enriquecer pessoalmente, para você se dar bem, para você se esbaldar, né? E para esses caras aí, se o Bolsonaro pedisse, eles dariam a casa, dariam o carro, daria sei lá... Tudo que eles pedissem. Tudo que ele pedisse, não, é porque é um bem maior. Não, ele precisa. Pode. É personalíssimo. Se o Bolsonaro ganhasse, né, um castelo, né, em Paris, sei lá, nem não tem castelo em Paris, né, Leandro? Tá falando bobagem. Um castelo no interior da França. Imagina, o Bolsonaro vai para a França e ganha um castelo. Né? O presidente da França fala, não, estamos aqui dando um castelo para a presidência da República. Segundo a tese da Jovem Pan, o castelo é do Bolsonaro. Pode ficar com o castelo.
pode vender o castelo, pode fazer o que quiser. É tudo meritocrático, né? Tudo porque ele mereceu. Ele mereceu, claro. Ele ganhou as eleições, então ele mereceu. E aí, no final da matéria da Sônia Bride, no fecho da matéria, que vocês podem assistir lá no site do Fantástico, né? Ela fala o seguinte: Bolsonaro sabia sobre a venda de joias. A Sônia Bride fala isso no final da matéria, é uma informação nova e importante. Uma fonte da Polícia Federal confirmou ao programa Fantástico, a repórter Sônia Bride, que mensagens encontradas no celular do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, indicam que o ex-presidente Jair Bolsonaro sabia do esquema de venda e recompra das joias. Bolsonaro, na sexta-feira, deu uma entrevista mansinho, tranquilíssimo, né? Para um jornalista, colega do Estadão, não xingou o jornalista, não tentou tirar o celular da mão dele, não chamou de cretino, não chamou de vagabundo, esquisito, né? Super manso, dizendo que o Cid tinha autonomia para essas coisas e que o Bolsonaro não sabia de venda e compra de coisa nenhuma. Isso contradiz, temos que encerrar nossa rede, né? Isso contradiz, gente, então, ó, antes de encerrar o programa, vamos dissolver a nossa rede. Obrigado a quem acompanhou pela TVT, pela Rádio Brasil Atual e pela TV Quirimurê. Quem fica na internet, segue por aí que o programa vai terminar daqui a pouquinho, tá bom? Obrigado. Então, lembrando que, importante, março, Bolsonaro dá uma entrevista para a CNN dizendo o seguinte: Bolsonaro disse isso. Eu posso ficar com os presentes, mas não posso vendê-los. Bolsonaro falou isso. Ele, Bolsonaro, falou sobre os presentes. Eu sei que eu não posso vender. Frase do Bolsonaro. Tá? Não tá literal aqui, mas falou isso. Foi isso que ele falou. Outra coisa que falou, que esses presentes estavam no acervo dele no Brasil e nunca foram para os Estados Unidos. Bolsonaro falou isso para o repórter da CNN. Falou o seguinte: eu estou chegando no Brasil amanhã de manhã e amanhã de tarde a gente vai lá no acervo, pega e devolve. Frase do Bolsonaro. O que descobrimos até agora? As joias não estavam no Brasil, elas foram para os Estados Unidos. A suspeita da PF, por enquanto, é que viajaram alguns kits de joias com o Bolsonaro no avião presidencial em dezembro e parte delas foi vendida ou leiloada, ou foi a tentativa de leilão. Essas três coisas aconteceram. Umas foram vendidas, outras tentaram leiloar e não conseguiram, e outras foram de fato para leilão, e a gente não sabe até agora se foram vendidas, se não foi, e algumas estão desaparecidas. Não sabemos onde foram parar. Isso só das coisas que a gente conhece, gente. São 4 anos de presidência Bolsonaro. A gente está falando aqui de algumas joias que nós sabemos que existem. Nós podemos supor que nessas outras viagens, talvez outros presentes foram dados. E nós sequer sabemos que eles existem. E aí agora, Bolsonaro que diz que Cid tinha autonomia, que não sabia de nada, ontem a Sônia Bride nos deixou o domingo com essa informação. A Polícia Federal, segundo ela, informou a ela que existe no celular do Mauro Cid provas de que o Bolsonaro sabia sobre a negociação dessas joias. Não está claro se é de um Rolex, de um Patek Philippe, das joias daqui ou dali, não se sabe. Tá bom? Então ficamos assim por hoje, né? Semana começando um pouco mais tranquila, veremos o que acontece nos próximos dias. Eu já falei aqui, eu acordo cedo, então espero que vocês acordem cedo também para acompanhar o Desperta, porque as coisas se desenrolam nesse horário da manhã, tá bom? Fica a dica. Agora vai começar o ICL Notícias, primeira edição. Fiquem neste link, porque o programa segue no mesmo link, então vocês não precisam pegar link no chat e também não precisam fechar essa janela. Deixem a janela aberta, que vai ter 1 minutinho só de respiro e logo o N1 está começando. Muito obrigado e tchau.